O Alerj Debate está de volta para o seu segundo bloco, hoje com as presenças do deputado estadual Fernando Guzmão e do epidemiologista da UFRJ, Roberto Medronho. Deputado, o projeto de lei foi aprovado em segunda discussão pela Alerj, no plenário da Alerj. Falta ser sancionado pelo governador Sérgio Cabral. E inclusive, foi aprovado em segunda discussão por unanimidade. O que você está achando? Qual a expectativa do senhor? Olha, eu acho que o projeto vai ser sancionado pelo governador, né? Porque o governador tem sensibilidade social, sensibilidade para a questão da saúde pública no Rio de Janeiro. Não é à toa que o Rio de Janeiro é a cidade, o estado que tem dificuldades em resolver o problema da saúde. Então o governador vai sancionar isso porque isso precisa ser sancionado agora logo, porque isso é uma medida preventiva. Quer dizer, isso serve para que os guarda-endemias que estão na Secretaria de Saúde, na FUNASA, na Secretaria Municipal de Saúde, dos vários municípios, tenham essa informação. E a população tem essa informação também. Certo. Né? Então, a partir do momento que ele sancione isso, né, já vai se colocar, os dados vão ser publicados no site e as pessoas vão saber. E depois, isso já está tarde, né? Já é muito tarde você fazer isso. Mas eu acho que o governador vai sancionar isso sim e a gente vai conseguir combater essa epidemia de dengue. Existe um prazo para ele sancionar? 15 dias. 15 dias ele tem que sancionar ou vetar o projeto, senão volta aqui para a Assembleia, né? Já está próxima a data, então? Está próximo, está próximo. Agora, eu vou falar com o doutor Roberto. Por que o Rio de Janeiro é a capital da dengue? Bom, em primeiro lugar, pelas condições climáticas. Aqui no município do Rio de Janeiro, temos um clima altamente favorável. Em que sentido? Temperaturas elevadas, umidade relativa do ar muito elevada e um regime de chuvas seguidos de grandes temperaturas em todo o verão. Mas, além disso, que são questões que nós não temos governabilidade, né? Tem o fator humano, socioambiental. Qual seja, né? A população com uma densidade demográfica muito elevada, a urbanização muito desordenada, os serviços públicos de saneamento deficientes em muitas comunidades, coleta de lixo irregular, água em muitos locais ainda do município, imagine da Baixada Fluminense e de outros municípios mais distantes, não regularmente sendo providas. Isso significa milhares e milhares e milhares de focos de Aedes aegypti. Eu gostaria de ressaltar também uma questão que o deputado falou. Recentemente foi criado pela Secretaria Estadual de Saúde um comitê de peritos da dengue, do qual eu faço parte, inclusive sou um dos membros da executiva. Eu quero aqui me comprometer com o deputado a pressionar o secretário, que é uma pessoa sensível, o doutor Sérgio Cortes, está muito preocupado com a dengue, a que o governador pressionar no bom sentido, obviamente, né, que o governador sancione essa lei, porque um dos objetivos dessa comissão é exatamente conferir transparência a todas as ações de combate à dengue no Rio de Janeiro. Então, o sancionamento dessa lei favorecerá a questão da dengue e também de outros roedores e insetos que transmitem doenças. Agora é um projeto altamente democrático, né? Porque você vai poder propiciar para a população que ela possa exigir melhoras. Claro. Né? E a dengue também é uma doença que é democrática. Né? Isso, pega o rico, o pobre, todo mundo, ela vai, né, se espalhando violentamente aí pelas pessoas. Né? Eu acho que isso daí é fruto da gente ter também, nessa questão, eu vejo que nessa epidemia que ocorreu agora, né, aqui a cidade do Rio de Janeiro foi dramática a situação. Dramática a situação. Né? Porque a cidade do Rio de Janeiro não ficou de mãos atadas. Porque o gestor de saúde pública aqui do Rio de Janeiro, né, não fez absolutamente nada que tinha que ser feito antes e depois, e durante. Os postos de saúde não estavam nem abertos, né? 24 horas. Né? As pessoas não tinham... Então, eu acho que isso é uma coisa que é um grande absurdo. Ele foi cancelado o Tribunal de Contas do município deu isso, né? Que aqui no Rio de Janeiro foi cancelado 6 milhões de contratação dos guarda-endêmicos, entendeu? 6 milhões de reais. Então, o município do Rio devolveu o dinheiro do combate à dengue porque não gastou, porque não teve competência para gastar. Absurdo. No pico da epidemia, eu infelizmente, né, enquanto cientista, pesquisador, tive que me confrontar com o nosso prefeito, porque ele
perguntado por um jornal de grande imprensa, negou a epidemia. E eu mostrei tecnicamente, através de cálculos que a gente faz para diagnosticar um processo epidêmico, que tinha epidemia e que era uma questão técnica, não era uma questão política. Isso deu mídia, a primeira página do jornal foi quando montaram as UPAs, tendas, toda essa questão. Sim. Então, quando um gestor municipal não assume o processo epidêmico, ele diz duas coisas: sinaliza para os seus profissionais de que não há necessidade de mobilização e tranquiliza, entre aspas, a população, que ela fica vendida. Ela fala, mas gente, meus familiares, meus vizinhos estão adoecendo. Como não tem uma epidemia? Então isso foi muito ruim, ajudou, infelizmente, contribuiu para que nós termos um quadro mais dramático do que teríamos se o gestor assumisse, mobilizasse a sociedade e realmente combatesse de frente o processo epidêmico. Mas, doutor, para diagnosticar a dengue é fácil, é só um exame de sangue, você vê as plaquetas, né, do indivíduo. Por que morre muita gente? Quer dizer, é a falta de atendimento nos hospitais, um atendimento decente? Duas coisas. A dengue é não só fácil de diagnosticar, mas fácil de tratar. O tratamento é água, é hidratação, seja pela boca, seja pela veia nos casos mais graves. Então, quando você diagnostica imediatamente um caso de dengue e inicia o tratamento com hidratação oral ou hidratação venosa, muitos casos, a maioria dos casos não evolui ao óbito. O número de casos é elevado porque muita gente é infectada. São milhões. Olha, no município do Rio de Janeiro, estima-se que 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas no município tenham sido infectados pelo vírus. Loucura. Felizmente, a maioria tem casos brandos, casos pouco sintomáticos ou mesmo assintomáticos, sem sintomas, mas isso, de 2,5 milhões, algumas pessoas mais suscetíveis adoecem de forma grave. Então, o problema da dengue é que ela pode evoluir de forma grave e ter uma epidemia explosiva. E a gente nunca sabe quantas pessoas vão ser um potencial caso de dengue hemorrágica. Entendo. Deputado, é um descaso total com relação à população, né? O atendimento nos hospitais. Não, atendimento nos hospitais não existe, né? Você vê, você vai num hospital agora, um hospital público, você, para marcar uma cirurgia, eu recebi uma mulher no meu gabinete, ela desesperada, porque o marido tinha uma operação para fazer nas costas, né? E ela, em janeiro desse ano, foi no hospital, marcaram para o dia 31 de dezembro. Nossa Senhora. O cara tem uma operação nas costas para fazer. Então, o descaso é total, né? É um absurdo esse descaso com a saúde pública no Rio de Janeiro. Tanto é que as pesquisas de opinião mostram que as pessoas têm preocupação com isso. 80%, 70% das pessoas estão preocupadas com a saúde pública do Rio de Janeiro. É verdade. Isso é uma coisa fundamental. É o seguinte, nós temos o que a gente chama de transição epidemiológica. O que significa isso? Os países do primeiro mundo resolveram os problemas das doenças infecciosas, então restou apenas doenças crônico-degenerativas, câncer, infarto, derrames e tudo mais. No nosso país, nós não resolvemos os problemas das doenças infecciosas e os serviços estão atolados de câncer, diabetes, infarto. O que significa o seguinte, num processo epidêmico, esse caos triplica. É muito grave e por isso precisamos prevenir para evitar o caos na saúde. Ok, doutor. Deputado, vai dar uma paradinha de novo para o intervalo. O Alerj Debate volta já já.